Alô, alô, YouTube! Dessa vez, vamos para o Hemisfério Sul, para a maior ilha do mundo, ou até o seu próprio continente. Terra de marsupiais e vários animais mortais dos aborígenes e, tecnicamente, da Rainha Elizabeth. A Austrália. Como funciona? Por que algumas pessoas a chamam de o Brasil que deu certo? Bora ver. Primeiro, não podemos falar da Austrália sem mencionar o seu tamanho. É imenso. E algumas pessoas discutem se deveria ser considerado como a maior ilha do mundo ou até o seu próprio continente. O país é somente um pouco menor que o Brasil, logo atrás sendo o sexto maior país do mundo. E várias terras que tem lá são enormes, que merecem até seu próprio vídeo. Tem até uma fazenda privada aqui, a maior fazenda do mundo, que tem o tamanho de Israel. Mas lá no terreno só tem algumas dezenas de pessoas trabalhando e em torno de 10 mil vacas. Mas, apesar de ser enorme, o país é muito vazio. Só para vocês terem uma ideia, mesmo tendo quase o tamanho do Brasil, esse país todo tem menos gente que o estado de São Paulo. Até tem menos gente que algumas cidades do mundo. A ilha de Java, lá na Indonésia, é 60 vezes menor que a Austrália, mas mesmo assim tem 6 vezes mais gente. E pior, que a maior parte dessas pessoas na Austrália vivem somente em 0,22% de todo o território australiano. Ou seja, grande parte do país tem nada, é vazio. Já falamos aqui naquele vídeo sobre os lugares mais remotos do planeta. A cidade de Perth é considerada por alguns como a cidade mais isolada do mundo. A próxima cidade com mais de 100 mil habitantes mais perto de Perth é Adelaide, que fica mais de 2.100 quilômetros de lá. É muito longe. E uma estrada super vazia liga as duas cidades. Tudo porque a Austrália é o continente mais seco do mundo, fazendo com que em torno de 35% do seu território seja somente deserto, uma área conhecida como Outback. E tem sido assim há muito tempo. Desde os povos antes da colonização já tinham dificuldade de povoar a ilha. A história dessa ilha, ou continente, começa há muito tempo atrás, lá na Pangeia, quando começou a se separar do resto do mundo por volta de 65 milhões de anos atrás. Um tipo de animal migrou da América do Sul, usando a Antártida como ponte, e ele acabou conquistando essa ilha, os marsupiais, aqueles mamíferos onde o bebê cresce dentro de uma bolsa e não dentro de uma placenta. E hoje, apesar de ter alguns marsupiais nas Américas, como os gambás, 70% deles são encontrados na Austrália. O ser humano também chegou na ilha faz muito tempo, uma das imigrações mais antigas que já teve, entre 40 a 75 mil anos atrás, provável durante o auge da Era do Gelo, quando o mar era bem mais baixo e tinha uma ponte que conectava a Austrália e Nova Guiné. Mas, depois quando o mar subiu, eles ficaram isolados, e esses primeiros povos que chegaram deram origem aos idiomas da família Pama-Nyungan. Muito tempo depois, veio uma segunda onda de imigração, provável vindo que da Indonésia, trazendo outros grupos de idiomas. Esses povos, por mais de 40 mil anos, viveram sem muito contato com o resto do mundo, e até desconhecido. Muitos acreditam que por causa da dificuldade da geografia da Austrália, esses povos permaneceram com o estilo de vida de caça-coletor por milhares de anos, até a chegada dos europeus. Sem saber da sua existência, algumas pessoas, como os filósofos Aristóteles, Ptolomeu e Macróbio, acreditavam que, como tinha muita terra no norte do planeta, deveria existir mais terra no sul para balancear. Mesmo não fazendo muito sentido hoje em dia, isso inspirou muitos, especialmente na era do descobrimento, a buscarem a Terra Australis Incognita, ou seja, Terra Sul Desconhecida. Aí então, em 1606, um navegador holandês descobriu a ilha, mas é provável que eles não tinham noção da grandeza desse mini continente. Na chegada dos europeus, a população dos povos nativos da Austrália, que também são conhecidos como os aborígenes, era entre 300 a 700 mil, com várias tribos diferentes, com seus idiomas e culturas únicas. Os holandeses mapearam um pedaço e nomearam de Nova Holanda, mas como não tinha muito lá, ninguém deu muita bola. Até mesmo os portugueses e espanhóis passaram, mas deixaram de lado. Os assentamentos europeus permanentes só começaram com a chegada dos britânicos, começando com um explorador inglês, que chegou lá e mapeou a costa leste, chamando de Nova Gales do Sul, e declarando da Inglaterra. Os britânicos já estavam de olho na Austrália por um tempo, e aí quando eles perderam a América do Norte, lá na independência dos Estados Unidos, eles então queriam usar a Austrália como um substituto. Um dos propósitos dessa colônia era usar o trabalho de presidiários como mão de obra barata, tornando então uma colônia penal. Mas ao contrário de muitos mitos, muita gente além dos presidiários também migraram para lá. No começo de 1800, o continente foi contornado para ser melhor mapeado, e aí com o tempo novas colônias foram surgindo, totalizando em 6 colônias e um território, com algumas mudanças às vezes. Mas o progresso foi difícil no começo. O solo da Austrália é bem ruim,
teve doenças, fome e brigas. Por um tempo, o negócio principal da Austrália era focado na produção de lã. E, repetindo a história de várias colônias, no começo tinha até sido um pouquinho pacífico, mas aí eles começaram a ter conflitos e brigas com aborígenes, resultando em várias guerras. Mas infelizmente, assim como aqui nas Américas, grande parte da população dos nativos acabaram morrendo com as doenças trazidas pelos europeus. Lá por volta de 1850, descobriram ouro, e aí explodiu. Muitas pessoas da Europa, das Américas e da China foram lá atrás disso, e muitas cidades começaram a crescer. Foi aí que começou a surgir uma identidade australiana, e as colônias decidiram se unir em 1901, formando uma federação, a Comunidade da Austrália, com seu primeiro-ministro. Mas eles não tinham ficado independentes da Inglaterra, que nem os Estados Unidos, só ganharam mais autonomia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, segura aí. Os benefícios de ser uma federação é que cada colônia se torna um estado, com sua própria autonomia e seu próprio governo. E muitos acreditam que esse sistema é melhor para países grandes, porque o governo estadual consegue cuidar de problemas locais e pontuais. Talvez melhor do que um governo federal que fica longe, lá na capital, e tem que cuidar do país inteiro. Por isso que muitos países grandes, como a Rússia, Estados Unidos, Índia e o Brasil, têm um sistema parecido, uma federação. Apesar que aqui no Brasil é mais no nome, né? Enfim, teve uma época, também como em várias partes do mundo, até hoje em dia, infelizmente, que algumas pessoas começaram a pensar que outras culturas não europeias, especialmente chinesas, iriam destruir a identidade australiana. Então eles passaram uma lei de restrição à imigração, também conhecida como a Política da Austrália Branca. E por muito tempo, somente europeus, especialmente britânicos, podiam imigrar para a Austrália. Também as pessoas lá começaram a acreditar que a cultura aborígene estava morrendo. Então o governo resolveu supostamente ajudar, pegando crianças aborígenes, que eram mistas, tirando de suas mães, para incorporar eles na cultura australiana. E com o tempo, eles iriam se misturando e sumindo. Esse evento ele é conhecido como a Geração Roubada. Na Primeira Guerra Mundial, a Austrália ajudou os aliados mandando tropas, que foram massacradas pelos turcos lá em Galípoli. Durante os anos a economia começou a crescer, até que veio a Grande Depressão. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, e a Austrália começou a ficar com medo dos japoneses, que talvez eles iriam invadir lá. E esse medo somente aumentou quando os japoneses bombardearam algumas partes na Austrália. Como os britânicos estavam bem ocupados durante a guerra, a Austrália voltou para os Estados Unidos e pediu ajuda deles. E aí o país usou a Austrália como uma base militar. Quando os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra, os dois lutaram juntos contra o Japão, especialmente na campanha da trilha de Kokoda, lá no território da Austrália, em Papua, que tinha sido ocupado pelos japoneses. Aí os dois países ficaram bem amigos. E com o tempo a Austrália ajudou bastante os Estados Unidos, lá durante a Guerra da Coreia, do Vietnã, até depois na Guerra do Iraque e do Afeganistão. E como falamos naquele último vídeo sobre a briga entre China e Taiwan, é bem provável que a Austrália vai ajudar os Estados Unidos a defender Taiwan caso a China decida invadir. Aí depois de um tempo eles começaram a facilitar as imigrações, um pouco. Eles abriram mais para outros europeus, especialmente europeus do leste e do sul, e a economia continuou a crescer. Em 1972, eles tiraram aquela lei da Austrália Branca, e assim, vários imigrantes de várias partes, especialmente asiáticos, começaram a emigrar para o país. E hoje, apesar de descendentes britânicos ainda serem a maioria, o país tem uma maior diversidade. Atualmente, a Austrália é um país desenvolvido, e o líder na região lá da Oceania. E eles têm boas relações com seus vizinhos, até mesmo a China. Apesar que tem alguns escândalos, como aqueles escândalos de Timor-Leste, quando foi vazado que a Austrália estava espionando o país para poder ganhar vantagens nas negociações sobre os campos de gás e óleos, uma região que fica bem no meio da fronteira marítima dos dois países, e os dois negociaram espaços exclusivos e também espaços compartilhados. E agora, como que funciona o governo lá? Bem, a Austrália tem um sistema parlamentarista com duas câmaras, a Casa Superior e a Inferior. A inferior, também chamada de Câmara dos Representantes, parecida com a nossa Câmara dos Deputados Federais aqui, ela é inferior só de nome mesmo, porque assim como muitos outros países parlamentaristas, essa Câmara é a que decide as coisas mais importantes do país, como leis, como que o dinheiro vai ser usado, eles escolhem o primeiro-ministro, que é o líder do governo, considerado por muitos a pessoa mais poderosa do país. Também falamos melhor disso naquele vídeo sobre parlamentarismo, mas basicamente lá as pessoas não votam diretamente no primeiro-ministro, elas votam nos deputados e nos seus partidos. Aquele partido que conseguir maioria das 151 vagas na Câmara dos Representantes é o partido que vai escolher o primeiro-ministro, que normalmente é o líder daquele partido. Se nenhum partido conseguir a maioria, então é a hora que eles negociam para ver se eles conseguem formar uma coligação, um governo de coalizão. Como o primeiro-ministro já tem o apoio da maioria no parlamento, então eles conseguem propor e passar leis bem mais facilmente
e bem mais rápido. Uma das coligações mais famosas lá é dos liberais e os nacionais, uma coligação que já dura 75 anos. Assim como o primeiro-ministro é o líder escolhido pelo partido, o partido também pode muito bem desescolher esse líder e colocar outro sem precisar de uma nova eleição. Por exemplo, tinha esse cara aqui como primeiro-ministro, aí trocaram para essa mulher, mas depois voltaram com esse cara. Mas aí depois teve novas eleições e esse outro partido ganhou com esse primeiro-ministro. Mas antes do final do seu mandato, trocaram para esse outro aqui. E assim por diante. Por isso que a Austrália teve muitos primeiros-ministros em pouco tempo. A outra casa do parlamento é a Casa Maior, também conhecida como Senado, que foi criado para ser uma casa que revisa as coisas, checa as leis passadas pela outra casa. Assim como aqui no Brasil, todas as leis que a Câmara aprova também têm que ser aprovadas pelo Senado, a não ser aquelas leis que envolvem dinheiro. Além de revisar, o Senado também ele pode alterar algumas coisas e mandar de volta para a Câmara. Por causa de sistemas eleitorais diferentes entre as duas casas, o Senado ele tem mais representações de partidos diferentes, partidos menores. Então lá é mais difícil um partido ter a maioria, como na Câmara. Ou seja, para passar alguma lei lá no Senado, tem que ter bastante negociação. Agora, depois que os dois aprovaram uma lei, tem mais um passo. A lei tem que ser sancionada. E em parlamentarismo, tem um presidente eleito que faz isso, ou em casos de monarquias representativas, é a coroa. E lá na Austrália, quem faz isso é a coroa britânica. Pois é, como eu falei mais no começo, a Austrália ficou independente do Reino Unido, mas tecnicamente não 100%, mais ou menos. Eles não fazem parte do Reino Unido, não é uma colônia deles, ou uma província, ou um território do governo do Reino Unido. Eles não pagam imposto lá da Inglaterra. Na verdade, os dois países independentes são partes iguais de uma organização chamada Reinos das Comunidades das Nações, que isso faz parte de uma organização maior chamada Commonwealth, ou Comunidade das Nações. Uma comunidade de 53 países que são todos independentes, são todos iguais entre eles. O propósito dessa organização é incentivar a democracia e o crescimento econômico entre eles. A maioria dos membros são ex-colônias britânicas, com exceção de, por exemplo, Moçambique, que era de Portugal. Mas o Commonwealth já é assunto para outro vídeo, então deixa aqui nos comentários se você quer que eu fale mais sobre isso. E já aproveita e se inscreve e ativa a notificação para saber quando que eu vou postar sobre isso. Voltando para a Austrália, alguns membros dessa comunidade, a coroa britânica age como chefe de estado do país, ou seja, eles são independentes, mas eles meio que juraram lealdade não ao Reino Unido, mas à coroa britânica. Tecnicamente, a coroa pode propor, passar ou vetar qualquer lei que quiser, mas eles não fazem isso. Eles sempre seguem o que o parlamento decide. Isso faz com que alguns especialistas argumentem que a coroa na Austrália não tem poder de fato para fazer alterações no governo do país. Eles não mandam no país. O seu papel é mais simbólico e histórico. Como a Rainha Elizabeth não vai pessoalmente para a Austrália fazer as cerimônias e tal, é escolhido então um cara chamado governador-geral que representa a coroa lá na Austrália. Ele é apontado pela coroa sobre orientações dos ministros da Austrália. Ele é quem vai sancionar as leis, ele que vai aprovar o primeiro-ministro ou outros ministros, ele também aponta juízes, embaixadores, é o chefe das Forças Armadas australianas e, tecnicamente, pode dissolver o parlamento também, chamando novas eleições. Mas vários desses trabalhos ele faz sobre orientação do primeiro-ministro. Então, mesmo no papel ele tendo poderes, ele não os usa tanto, adotando mais uma conduta de neutralidade e servindo mais como um conselheiro do primeiro-ministro, que é quem vai tomar as decisões mais importantes do país. Agora, algo que é muito interessante na Austrália são as suas eleições, porque lá eles têm um sistema totalmente diferente, chamado voto preferencial. O que isso quer dizer é que na hora de votar, as pessoas não vão escolher somente um candidato ou um partido. Elas podem colocar a ordem da sua preferência, tipo ranquear, do mais favorito até o menos. E isso eu acho muito interessante. E eu falo com bem mais detalhes nesse vídeo sobre voto preferencial, que eu mega recomendo vocês verem. Se tem uma coisa que a gente pode aprender da Austrália, talvez seja adotando esse novo método. Muitas pessoas acham que o Brasil é parecido com a Austrália e fazem aquele comentário que a Austrália é o Brasil que deu certo. Quem sabe a gente realmente pode aprender com os erros deles e se inspirar com as coisas boas que eles têm. Mas por enquanto eu vou ficar por aqui. Deixe nos comentários outras coisas ou tipos de vídeos que podemos falar sobre a Austrália. E fique atento na comunidade do canal para saber quando que você vai poder participar da escolha do próximo país que vai ganhar um vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!